Capítulo 2: Resultados. O que você quer? Essa é a pergunta definitiva em PNL. Um resultado é o que você quer, um estado desejado, algo que você não tem em seu estado atual. Resultados aparecem quando nós os alcançamos, daí o nome, e o primeiro passo para alcançá-los é pensar a respeito cuidadosamente. Por que você deseja seu resultado e se você deve desejá-lo são perguntas que demandam respostas. Resultados em PNL são diferentes de alvos, metas e objetivos, pois foram cuidadosamente considerados e atendem determinadas condições que os tornam realistas, motivadores e alcançáveis. Quando não sabemos o que queremos, há muitas pessoas que terão enorme prazer em nos pôr a trabalhar para alcançar os resultados delas. Um resultado não é a mesma coisa que uma tarefa. Um resultado é aquilo que você deseja. Uma tarefa é o que você precisa fazer para alcançá-lo. Não realize tarefas até que tenha determinado seus resultados. Problemas não podem ser solucionados a não ser que você defina um resultado. Uma mudança é uma jornada de um estado presente insatisfatório em direção a um estado desejado, seu resultado. Você utiliza vários recursos para ajudá-lo a fazer a jornada. Estado presente, onde você está, mas prefere não estar. Recursos que te levarão ao estado desejado, onde deseja estar. O que são os recursos? Estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças e valores. Mudança básica em PNL. Há 4 perguntas básicas que você precisa fazer para ser bem-sucedido nessa jornada. Em direção a que estou indo? O estado ou resultado desejado. Por que estou indo? Os valores que o guiam. Como chegarei lá? A estratégia para a jornada. E se algo der errado? Gerência de risco e planejamento de contingências. Pensando em resultados. Resultados apresentam 2 aspectos. 1. Pensamento voltado para resultados, decidir o que quer em uma dada situação. 2. Orientação para resultados. Pensar em resultados consistentemente e ter direcionamento e propósito geral na vida. Até que saiba o que quer, o que fizer não terá propósito, e seus resultados serão aleatórios. A orientação para resultados lhe dá controle sobre a direção na qual viajará. Você necessita dela em sua vida pessoal e é essencial nos negócios. O oposto ao pensamento voltado para resultados é o pensamento voltado para problemas. Pensamento voltado para problemas focaliza aquilo que está errado. Nossa sociedade está emaranhada no pensamento voltado para problemas. Vemos que está errado e o passo seguinte é atribuir culpa, como se coisas ruins somente acontecessem porque as pessoas as causam deliberadamente. Isso parece ser especialmente verdadeiro na política. Muitas pessoas se perdem em um labirinto de problemas, descobrindo sua história, seu custo e suas consequências, fazendo perguntas como: o que está errado? Há quanto tempo? Quando começou? De quem é a culpa? Por que você ainda não resolveu? Essas perguntas focalizam o passado ou o presente. Também são garantidas para fazer com que você se sinta pior a respeito do problema porque realmente enfiam sua cabeça nele. Problemas são difíceis porque o próprio ato de pensar neles faz com que nos sintamos mal e, portanto, menos capazes. Não pensamos tão claramente e, assim, é mais difícil pensar em sua solução. Pensamento voltado para problemas faz com que o problema seja ainda mais difícil de se resolver. É muito mais útil pensar em problemas em termos de contribuição e perguntar: qual foi a minha contribuição para o problema? Como a soma dessas contribuições constitui o problema? Essas perguntas nos levam em uma direção mais útil.
O que queremos em vez disso e o que vamos fazer a respeito? Essas perguntas nos levam em uma direção mais útil. O que queremos em vez disso e o que vamos fazer a respeito? Como estruturar resultados? Há 9 perguntas que você precisa fazer quando trabalha com resultados. Essas são conhecidas como condições bem formuladas. Condições bem formuladas. Quando estiver pensando bem nelas, seu resultado será realista, alcançável e motivador. Essas condições se aplicam melhor a resultados individuais. 1. Positivo. O que você quer? Resultados são expressos no positivo. Isso nada tem a ver com pensamento positivo ou com positivo no sentido de ser bom para você. Aqui, positivo significa direcionado para algo que você quer, em vez de se afastar de algo que deseja evitar. Portanto, pergunte-se: o que eu quero? Não o que não quero ou desejo evitar? Por exemplo, perder peso e deixar de fumar são resultados negativos que podem explicar em parte porque são difíceis de se alcançar. Reduzir desperdício, reduzir custos fixos e perder menos pessoas-chave também são resultados negativos. Como você transforma um resultado negativo em um positivo? Perguntando: o que eu quero em vez disso? E o que isso fará para mim? Por exemplo, se você deseja reduzir suas dívidas, você pode determinar o resultado de melhorar o fluxo de caixa. 2. Evidência. Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? É importante saber se está no caminho certo para seu resultado. Você precisa de feedback adequado na quantidade adequada e é necessário que seja preciso. Quando você estabelece um resultado, deve pensar em como medirá o progresso e com que grau de precisão. Há 2 tipos de evidência. A. Feedback à medida que você progride em direção ao resultado. Como saberá se está no caminho certo? B. Evidência de ter alcançado o resultado. Como saberá se o alcançou? Pergunte-se: como saberei se estou no rumo certo para alcançar meu resultado? O que medirei? Como saberei se alcancei esse resultado? O que verei, sentirei ou ouvirei? 3 pontos específicos: quando, onde e com quem. Onde você quer o resultado? Especificamente onde? Poderá haver locais e situações nos quais você não o quer. Poderá desejar aumentar a produtividade, mas apenas em certos departamentos. Poderá desejar comprar uma casa, mas não se as taxas de juros passarem de um determinado patamar. Quando você o quer? Poderá ter que cumprir um prazo ou poderá não querer o resultado antes de uma data específica, porque outros elementos não estariam implementados para dele se beneficiarem. Pergunte-se: onde especificamente eu quero isso? Quando especificamente eu quero isso? Em que contexto eu quero isso? 4. Recursos. De que recursos você dispõe? Relacione seus recursos. Eles recairão em 5 categorias, algumas mais relevantes do que outras, dependendo do seu resultado. Objetos. Exemplos seriam equipamento de escritório, prédios e tecnologia, livros que poderá ler, programas de televisão e em vídeo que poderá ver, fitas que poderá ouvir. Pessoas, por exemplo, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, outros contatos de negócios. Modelos. Você conhece alguém que já teve sucesso em alcançar o resultado? Com quem pode falar? Alguém já escreveu a respeito de sua experiência? Qualidades pessoais. Que qualidades você tem ou precisa desenvolver para alcançar o resultado? Pense em todas as suas habilidades e capacidades pessoais. Dinheiro. Tem o suficiente? Pode levantar o suficiente? 5. Controle. Você pode iniciar e manter esse resultado? Até onde isso está sob seu controle direto? O que pode fazer e o que outros têm que fazer para alcançar esse resultado? Quem o ajudará?
Como poderá motivar as pessoas a realmente desejarem ajudar em vez de se sentirem obrigadas a ajudá-lo? Pergunte-se: o que eu posso fazer diretamente para conseguir esse resultado? Como posso persuadir outros a me ajudarem? O que posso oferecer a eles para fazer com que desejem ajudar-me? 6. Ecologia. Quais são as consequências maiores? Eis algumas perguntas sistêmicas mais amplas a serem consideradas. Quanto tempo e esforço esse resultado exigirá? Tudo tem um custo de oportunidade. Despender tempo e esforço em uma coisa desvia recursos de outra. Quem mais será afetado e como se sentirá? Adote perspectivas diferentes. Em sua vida de negócios, considere seu chefe, seus clientes, seus fornecedores e as pessoas que você gerencia. Em sua vida pessoal, considere sua esposa, seus amigos e seus filhos. Quando pensar na ecologia do resultado, poderá desejar mudá-lo ou pensar em um meio diferente de alcançá-lo. De que terá que abrir mão quando alcançar esse resultado? Dizem que você pode ter tudo o que quiser se estiver preparado para pagar por isso, e não necessariamente em dinheiro. O que é bom em relação à situação atual? O que deseja manter? A perda de aspectos valiosos da situação atual é a maior causa de resistência à mudança, tanto para indivíduos quanto para organizações. O que mais pode acontecer quando conseguir seu resultado? Há sempre consequências secundárias e às vezes essas se tornam um problema maior do que a situação inicial. O toque de ouro do rei Midas vem à mente. 7. Identidade. Este resultado tem a ver com quem você é? Você pode aplicar isso tanto no nível individual quanto no organizacional. Primeiro, o nível individual. Suponha que deseje gerenciar um projeto. Seu envolvimento com esse projeto poderá significar muito tempo longe de casa. Poderá significar abandonar outros projetos. Poderá desviá-lo de seu caminho de carreira. Embora você queira se envolver, ele simplesmente não se adequa a você. Poderá perguntar: em que trabalhar no projeto me beneficiará? Se a resposta for ganhar experiência valiosa, poderá haver outros projetos ou treinamento e consultoria que poderão ser preferíveis. O mesmo é verdade no nível organizacional. Cada empresa tem uma certa cultura e um conjunto de valores essenciais que definem sua identidade. Resultados corporativos precisam estar alinhados com esta identidade corporativa. Muitas organizações se perdem ao se diversificarem em áreas nas quais não têm experiência e que não se encaixam com suas identidades. Richard Branson, da Virgin, começou com uma empresa de aviação, coisa muito diferente de seu negócio de música inicial. Mas ele e a Virgin se identificam com inovação e a mudança foi lucrativa. 8. Como seus resultados se encaixam? Como você come um elefante? Um pedaço de cada vez. Se o resultado for demasiadamente grande, relacione todos os obstáculos que o impedem de alcançá-lo e estabeleça resultados menores para superar essas barreiras. Pergunte-se: o que me impede de alcançar esse resultado? Quando você está com jacarés até o pescoço, é difícil lembrar que está ali para drenar o pântano. Quando o resultado for pequeno demais para ser motivador e você se sentir atolado em detalhes, pergunte-se: o que este pequeno resultado faz por mim? Conecte os detalhes ao resultado maior, mais motivador do qual fazem parte. 9. Plano de ação. O que fazer a seguir? Uma vez que tenha passado seu plano por essas perguntas, estará pronto para agir, ou talvez para delegar. Ao delegar em um projeto de negócios, informe seu pessoal do quadro maior para que possam ligar suas tarefas ao projeto maior. Certifique-se de que saibam pensar nos resultados por si mesmos. Isso assegurará que as tarefas deles estejam alinhadas com as suas. Lembre-se da história dos dois operários de construção. A ambos foi perguntado o que estavam fazendo. O primeiro disse: estou assentando tijolos. O segundo disse: estou construindo um prédio maravilhoso. Adivinhe qual dos dois estava mais motivado e trabalhava melhor. Huggies. Alguns resultados são mais importantes do que outros.
Gosto de chamar os mais importantes de Huggies. Hug Unbelievable Great Goals. Nem todas as condições para resultados se aplicam a Huggies. São resultados de grande escala e não podem ser precisados com exatidão. Huggies têm as seguintes qualidades: são de longo prazo, de 5 a 30 anos. São metas claras, compelidoras e de fácil compreensão. Se conectam à sua identidade e a seus valores essenciais. Você tem fortes sentimentos a seu respeito. Elas engajam suas emoções, você se sente bem quando pensa nelas. Quando você as estabelece da primeira vez, parecem impossíveis. Com o passar do tempo, começam a se manifestar cada vez mais. Não envolvem sacrificar o momento presente por um futuro possível, por melhor que seja. Hugs podem dar forma à sua vida. Por serem de longo prazo e alinhados com seus valores essenciais, você frequentemente poderá alcançá-las de formas imprevisíveis, até mesmo paradoxais, ou parecerão cair do céu como mágica. Hugs frequentemente possuem um elemento de afastamento. Se você não as alcançar, dói. Isso as torna mais motivadoras. Frequentemente tem um limite, como um prazo ou um conjunto de condições. Por exemplo, um amigo meu deixou seu emprego para fundar uma empresa própria. Estabeleceu um prazo de 5 anos para alcançar o sucesso. Se não desse certo, procuraria outro emprego em sua profissão antiga. As hugs mais poderosas frequentemente envolvem a remoção de elementos de sua vida. Às vezes, a maior alavancagem advém não de fazer coisas para alcançá-las, mas de deixar de fazer coisas que estão em seu caminho. Exemplos de hugs: escrever e publicar um livro, estabelecer sua própria empresa bem-sucedida, criar uma fundação de caridade, se mudar para outro país, ganhar uma medalha de ouro olímpica, tornar-se um milionário. Hugs são criativas, produzem efeitos continuados e expressam seus valores. Você as cria, são pessoais, você não as copia de outras pessoas. Acompanhe suas metas e as avalie regularmente. Recompense-se quando as alcançar e desfrute desses momentos. São aquilo pelo que trabalhou e você merece. Desfrute da realização e aproveite a jornada. Colecione esses momentos como lindas fotos ou recortes para um álbum. Retorne a eles. Utilize-os para se motivar no futuro. Deixe que sejam fonte de inspiração, aprendizagem e prazer. Jamais esteja em posição de pensar: trabalhei duro para chegar onde estou. Onde estou? Crenças. Crenças são as regras pelas quais vivemos. São nossos melhores palpites frente à realidade e formam nossos modelos mentais. Os princípios pelos quais o mundo parece funcionar com base em nossa experiência. Crenças não são fatos, embora muitas vezes as confundamos com fatos. Temos crenças sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos, sobre o que é possível e sobre aquilo que somos capazes de fazer. Temos um investimento pessoal em nossas crenças. Eu avisei. É uma frase que traz satisfação porque significa que nossas crenças se mostraram corretas. Dá-nos confiança em nossas ideias. Algumas coisas não são influenciadas por nossa crença nelas. A lei da gravidade, por exemplo, não mudará, quer acreditemos nela ou não. Às vezes, tratamos outras crenças sobre nossos relacionamentos, capacidades e possibilidades, como se fossem tão fixas e imutáveis quanto a gravidade, e não o são. Crenças efetivamente formam o nosso mundo social. Crenças agem como profecias autorrealizáveis, agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que haja de forma desagradável em relação a outros e assim confirme sua crença, mesmo que não queira que seja verdade. Se você acreditar que é simpático, então abordará as pessoas de forma mais aberta e elas terão mais probabilidade de confirmar sua crença. A PNL trata crenças como pressuposições, não como verdade ou fatos. Crenças criam nosso mundo social. Tratar crenças como pressuposições significa que a PNL trata crenças como princípios de conduta. Você age como se fossem verdade.
E se gostar dos resultados, continua a agir como se fossem verdade. Se suas crenças não lhe trazem bons resultados, você as muda. Você tem escolha quanto àquilo em que acredita, embora a crença de que crenças são mutáveis seja em si uma crença desafiadora para muitas pessoas. Crenças têm que produzir ação se forem significar alguma coisa. Portanto, crenças são princípios de ação, não ideais vazios. Crenças e resultados. Você precisa acreditar em três coisas sobre seus resultados. É possível alcançá-los. Você é capaz de alcançá-los. Você merece alcançá-los. Possibilidade, capacidade e merecimento são as três chaves para a realização. Lembre-se delas como o processo PCM. Possibilidade. Com muita frequência nos enganamos pensando que possibilidade é competência. Pensamos que uma coisa não é possível quando na verdade não sabemos fazê-la. Todos nós temos limitações físicas, é claro, somos humanos, não super-heróis. Mas geralmente não sabemos quais são esses limites. Você não pode saber quais são até atingi-los. Você não pode provar um negativo, portanto, jamais poderá provar que é incapaz do que quer que seja. Poderá apenas dizer que ainda não o alcançou. Houve época em que se considerava impossível fazer qualquer ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos, até que Roger Bannister o fez em Oxford em 6 de maio de 1954. Então aconteceu uma coisa estranha. Mais e mais atletas começaram a correr uma milha em menos de 4 minutos. Hoje, a realização impossível de Roger Bannister é lugar comum. Não se precipite ao decidir o que é impossível. Capacidade. Você estabeleceu um teto mental para suas realizações? Frequentemente depreciamos a nós mesmos ao não acreditarmos que podemos fazer algo. Mas crenças não são fatos, são apenas nosso melhor palpite quanto a como as coisas estão no momento. Tenha uma crença básica e verdadeira. Você ainda não atingiu o limite daquilo que é capaz. Mantenha a mente aberta. Jamais anuncie a outras pessoas que você não pode fazer algo, mesmo que ache que não pode. Ouça durante um dia ou dois e escutará uma grande quantidade de confissões de pessoas sobre o que não podem fazer. As pessoas admitirão muito mais prontamente aquilo que fazem mal do que aquilo que fazem bem. Algumas pessoas confundem isso com modéstia, mas não é. A modéstia significa não se vangloriar daquilo que você pode fazer. Não se vanglorie de suas supostas limitações. Conversas negativas apenas o envolvem em uma camisa de força de limitações impostas. Se você se vir pensando assim, adicione a palavrinha ainda no final. Aí estará sendo realista. Não se desculpe com antecedência nem alegue circunstâncias atenuantes em voz alta. Se você der uma desculpa com antecedência, precisará dela. Assuma a responsabilidade pelas suas metas. Pode haver um sem número de boas razões pelas quais você não as alcance, mas se der desculpas antecipadamente, você terá se preparado para o fracasso. Merecimento. Você merece atingir seus alvos? Só você pode responder a essa pergunta. Mas por que não? A PNL não julga se as metas são moral ou eticamente corretas. Simplesmente lhe oferece um processo para ajudá-lo a alcançá-las. A verificação de ecologia geralmente vislumbrará alguns dilemas morais ou éticos. Só você pode decidir como resolver esses dilemas. Depois de ter trabalhado em suas metas com as condições bem formuladas, submeta-as às perguntas PCM. Para cada meta, diga: essa meta é possível. Tenho a capacidade de alcançar essa meta. Eu mereço alcançar essa meta. Observe quaisquer sensações desconfortáveis. Elas apontarão obstáculos e dúvidas. Agora procure possíveis obstáculos. O que poderá impedi-lo? Pense consigo mesmo. Não alcançarei minha meta porque. E então relacione todas as razões possíveis que lhe venham à mente. Esses obstáculos geralmente recaem em 5 categorias. 1. Você não dispõe dos recursos: pessoas, equipamento, tempo e local. 2.
Você tem os recursos, mas não sabe o que fazer. 3. Você sabe o que fazer, mas não acredita que tenha a habilidade. 4. Você tem a habilidade, mas parece não valer a pena. 5. Vale a pena, mas de alguma forma, simplesmente não é você. Uma vez com a lista de objeções em mão, decida quantas delas são obstáculos verdadeiros e quantas são crenças suas. Há três possibilidades. Uma, existem obstáculos verdadeiros que tornam impossível que você alcance suas metas. Se isso for verdade, esqueça o resultado. É perda de tempo persegui-lo agora, embora as circunstâncias possam mudar. 2. São obstáculos reais que você poderia superar se dedicasse tempo e esforço para fazê-lo. Se isso for verdade, decida se quer a meta o suficiente para despender tempo e esforço. Se positivo, tudo bem. Se não, esqueça o resultado. 3. São crenças sobre você ou outras pessoas e você, na verdade, não sabe se são reais. Se isso for verdade, pense sobre como poderia testar tais crenças. O obstáculo existe apenas em sua cabeça? O quão verdadeiro é? Uma vez que o tenha testado, recairá em uma das duas categorias anteriores. Essa abordagem o torna responsável pelos seus resultados. Você decide. As chaves para a realização. A porta dos seus sonhos tem três fechaduras: chave é possível, chave eu posso fazê-lo e chave eu mereço. Afirmações. Afirmações podem ajudá-lo a alcançar suas metas. Uma afirmação é uma declaração forte de seu resultado, que supõe ser este possível e alcançável e mantém sua mente focalizada nele. Afirmações são como declarações de crenças. Podem ser poderosas, mas precisam ser cuidadosamente fraseadas. Quando você fizer afirmações sobre autodesenvolvimento, fraseie-as como se estivessem ocorrendo agora. Por exemplo, se seu resultado for se tornar uma pessoa menos estressada, uma afirmação apropriada poderia ser: estou me tornando mais e mais light. Estou me sentindo cada vez melhor quanto a mim mesmo. Não fraseie afirmações de autodesenvolvimento como se já tivessem acontecido, por exemplo. Sou uma pessoa mais tranquila. Sinto-me melhor em relação a mim mesmo. Você não é ainda, e assim seu inconsciente sussurrará: não, você não é. Você não está enganando ninguém. Não estabeleça um prazo exato para afirmações de autodesenvolvimento. Por exemplo, em 3 meses serei uma pessoa mais tranquila. Em primeiro lugar, poderá levar mais ou menos que 3 meses. Segundo sua mente inconsciente, sussurrará: ok, então não precisamos fazer nada agora, certo? Afirmações somente devem ter hora e data específicas se forem referentes a ações específicas. Por exemplo, na segunda-feira, 22 de janeiro, irei à academia e me exercitarei por 1 hora, ou a esta altura do ano que vem, terei dobrado meu salário. Não apenas pense no resultado, escreva-o. Escreva seus resultados, escreva suas afirmações, escreva-os em papel de boa qualidade com sua melhor caligrafia e repita-os várias vezes ao dia. Isto os manterá em sua mente e você começará a ver oportunidades que de outra forma jamais veria. Quando os alcançar, guarde-os cuidadosamente sob o título Histórias de Sucesso. E sempre que sentir sua confiança se esvaindo, pegue-os e desfrute da sensação de realização mais uma vez. Plano de ação: 1. Sente-se e escreva pelo menos 10 resultados que deseja alcançar durante a próxima semana. 2. Escreva seus resultados a cada 6 meses. Tenha pelo menos 2 em cada uma das categorias a seguir: vida profissional, saúde pessoal, relacionamentos, dinheiro, autodesenvolvimento, vida espiritual. Relacione cada um o mais detalhadamente que desejar. Mantenha essa lista onde possa consultá-la ao fim de 6 meses, reveja e renove a lista para os próximos 6 meses, substituindo os resultados alcançados por novos. Ou os prepare em um processador de texto.
Seu inconsciente não dará qualquer valor a metas mal redigidas em um pedaço de papel de embrulho, portanto, escreva-os como se fossem muito importantes. Eles o são. Faça-os como se pudessem mudar sua vida e a mudarão. 3. Escreva 3 hugs. 4. Assista ao filme The Shawshank Redemption em vídeo, mesmo que o tenha visto antes. Qual era o recurso-chave da personagem desempenhada por Tim Robbins quando estava na prisão? 5. Procure ouvir os momentos em que você se deprecia, se vangloria de seus fracassos ou diz a outros que não pode fazer alguma coisa. Poderão acreditar. Você acredita? Durante o transcorrer de um dia, conte quantas vezes você ouve outras pessoas tentando convencê-lo de que são incapazes de alguma coisa. Você acredita nelas?